sermão muito lindo sobre esse versículo. E ele traz algumas colocações que são maravilhosas. E se você puder, você pode encontrar esse sermão na internet. Você vai ver que ele trata de uma forma muito bela 3 situações aí. O melhor lugar onde eu possa guardar alguma coisa, mais do que um cofre, mais do que um lugar escondido, é o meu próprio coração. Melhor lugar. E ele diz que a melhor coisa a ser guardada não são as riquezas, não são as amizades, não são a família e os amigos, mas a palavra do Senhor. O melhor lugar, a melhor coisa, para que eu tenha a melhor atitude, a atitude mais nobre, mais excelente, que é de não pecar contra Deus. A gente já poderia fechar a Bíblia aqui, terminar e orar para que você guardasse essas coisas. Mas eu queria trazer nessa manhã uma meditação para o meu coração e para o seu coração, dentro dessa perspectiva de guardar a palavra do Senhor, de aprender a enxergar a nossa vida através da palavra do Senhor, sob uma outra perspectiva, que é a perspectiva de passado, presente e futuro. E eu queria pedir licença para você para compartilhar, ao mesmo tempo em que nós vamos meditar na palavra do Senhor, eu quero compartilhar algumas coisas com você a respeito do que Deus tem trabalhado na minha vida. À luz dessa palavra, quero trazer para o seu coração e para o meu coração, que quando nós aprendemos, irmãos, a ver a vida e a observar a nossa história à luz da palavra do Senhor, de fato nós vamos aprendendo que o nosso coração vai sendo trabalhado por Deus, a nossa vida vai sendo moldada pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e nós vamos aprendendo a lidar não só com os nossos pecados, mas vamos obtendo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. Ontem foi meu aniversário e eu não ganhei uma festa de presente surpresa, ganhei 2. Já estou no lucro, né? Bom demais. Quinta-feira um grupo de irmãos se juntou e nós pudemos cantar juntos aqui parabéns para o pastor Rafael, que fez aniversário no início da semana, para o Furati, que fez ontem, né? Nascemos no mesmo dia, bom para ele, né? E também para o meu filho, Davi, que a gente faz aniversário no mesmo dia. Deus me deu de presente um filho no dia do meu aniversário. Bênção demais. E ontem eu desci para o Rio de Janeiro com mais 45 irmãos, mais o nosso irmão Arnaldo e Carla, que foram de carro para lá com a sua família também. E aí, irmãos, nós passamos a manhã ali no Zoológico do Rio de Janeiro e a parte da tarde numa programação de celebração do Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, ali na Catedral Presbiteriana, no centro do Rio. E foi bacana, porque de manhã a gente já estava para sair do zoológico e os jovens ali se juntaram e pregaram uma peça no pastor. Depois nós vamos conversar sobre isso, né? Mas a gente já estava para entrar no ônibus e eles desceram no ônibus com bolo. 3 velhinhas, 999 anos foram celebrados ali, isso é profético, né? Talvez eu vá muito além de Matusalém, isso é muito bom. Talvez não para alguns, mas para mim sim, né? E a gente pôde ter mais um tempo bacana ali. Então ontem, no meio de mais ou menos 50 pessoas, mais tigres e emas, elefantes e outros bichos, a gente teve uma grande celebração ali. Foi um tempo muito bom, graças a Deus por isso. Mas aí, irmãos, quando a gente para e fica pensando, e Deus tem me dado esse privilégio, em alguns momentos a gente para e começa a pensar em algumas coisas, a gente vai vendo que de fato a palavra do Senhor é extremamente verdadeira e extremamente eficaz nas nossas vidas. Ela faz muita diferença. É interessante porque quando a gente imagina momentos assim, que a gente tem o carinho de muitos amigos, irmãos, né? A gente estava num grupo que a gente tem caminhado junto há alguns anos com essa turma. A gente está numa igreja que a gente já tem alguns anos, né, andando e Deus tem nos cuidado juntos. A gente pode olhar para trás e se perguntar
há um tempo atrás, onde eu estava? O que estava acontecendo? Quais eram as situações e como eu era? E, à luz desse texto, de pensar assim, guardar no coração a palavra de Deus, eu posso me perguntar também quais as sementes que estavam sendo lançadas há um tempo atrás. Em que a vida da gente estava sendo trabalhada. Isso traz para mim, e eu quero compartilhar isso com você, uma perspectiva de que a gente, irmãos, está sempre semeando e olhando para o futuro, mas colhendo algumas coisas hoje já no presente, mas nós precisamos sempre ter uma perspectiva de voltar. Para que nós entendamos aquilo que acontece conosco hoje, nós precisamos olhar a nossa vida à luz da palavra de Deus alguns anos para trás. Às vezes nós encontramos pessoas que são extremamente imediatistas e não compreendem as situações pelas quais elas passam. E eu não estou falando só de crises, mas eu estou falando também de alegrias. Irmãos, quando nós não temos essa perspectiva de ter a palavra de Deus no nosso coração, seja colhendo algo muito bom, ou seja, às vezes experimentando algumas situações que são difíceis para nós muitas vezes não temos a compreensão exata do que Deus está fazendo conosco. Às vezes nós estamos num momento, como eu falei com os irmãos, de pura celebração, de alegria. Houve meio trote com cartazes e brincadeiras e tal. Houve aquele momento de experimentar o cuidado dos irmãos, o zelo dos irmãos, o carinho dos irmãos. Mas aí, se eu olho para trás e não vejo nada, pode ser que eu comece a me achar que eu sou o cara. Eu começo a tirar a minha vida de um foco de um servo de Deus e começo a achar que eu tenho alguma coisa além do que é normal. Eu perco a noção de que o que eu estou experimentando de bênção, de companheirismo, de amizade, é graça de Deus. É presente de Deus, é bondade de Deus. Às vezes eu recebo uma bênção financeira muito grande e eu tiro os olhos do meu Deus que está me abençoando, me agraciando com aquilo ali, e começo a achar que, de repente, eu sou um cara que trabalho bem demais e posso arranjar da onde vem esse, pode vir muita outra coisa. E quando eu estou bem de saúde, eu posso achar que nada pode me derrubar. Eu tenho uma visão distorcida. Mas quando eu aprendo a olhar para trás, eu vejo que se eu lancei boas sementes lá atrás, se eu comecei a trabalhar e aprender a andar com Deus lá atrás, mesmo que passando às vezes por um caminho mais tortuoso em alguns momentos, mesmo que às vezes a gente vai, como diz o salmista, lançando e chorando enquanto semeia, a gente vai vendo que tem alguma coisa sendo construída. Pode não ser, aos olhos de muito, algo rápido, algo que nos nossos dias soa até estranho, porque vivemos em tempo que as pessoas têm muita pressa, e eu não sei para que tanta pressa. Todo mundo quer tudo para ontem, mas a gente precisa ver o nosso passado. Para os irmãos terem um exemplo disso, quero usar duas ilustrações. A primeira, como eu estou dando um testemunho para os irmãos, eu tenho caminhado com a turma aqui. Essa viagem de ontem é talvez a terceira ou quarta experiência desse ano que a gente tem de passar um tempo maior juntos. Mas eu tenho uma lembrança de quando eu era um adolescente e algumas viagens que a gente participou, eu me lembro dos irmãos que tomavam conta da gente. Me lembro de uma viagem que nós estávamos indo para Viçosa. E aí, a dona Nadir Caldas, que tomava conta da gente no ônibus, passou por um tremendo vexame, porque a gente fez tanta bagunça no ônibus que o motorista do ônibus parou o ônibus e falou: olha, desse jeito, se continuar, vou pedir vocês para descer do ônibus. E aí, era um ônibus de linha, a dona Nadir então dá um esfrega na turma toda, né? E eu estava ali no meio do pessoal, e foi um negócio assim, que marcou, porque eu lembro disso até hoje, porque ela disse: vocês são servos de Deus, como vocês estão se comportando dessa maneira e tal. Aquilo eu guardei. Interessante que a gente vê que a gente não aprende de uma hora para outra mesmo, porque nessa mesma viagem, chegando na cidade de Viçosa, havia um ajuntamento dentro da igreja, e aí com a turma de adolescentes, a gente saiu com um grupinho, de repente
aparece a dona Nadir para nos dar uma outra bronca. Aonde que a gente estava? Comendo frango assado do outro lado da rua, enquanto estava tendo culto lá dentro da igreja. Outra esfrega que nós tomamos. Irmãos, isso traz para mim uma questão de que às vezes a gente demora para aprender algumas coisas. Não é sempre com uma vez, com uma palavra, com duas, mas é um processo que tem que ser sempre continuado. Interessante que se você vai para a palavra de Deus, você encontra, por exemplo, Neemias, no primeiro capítulo, orando ao Senhor quando ele viu os muros de Jerusalém queimados, destruídos, derrubados. Mas é interessante que Neemias não faz uma pergunta assim, como é que isso aconteceu? Neemias começa a orar ao Senhor e ele fala assim, Senhor, os nossos pais ouviram a tua palavra e o Senhor disse para os nossos pais que se eles não fossem fiéis, o Senhor os espalharia, o Senhor não colocaria sua bênção sobre eles. E aí Neemias começa a ligar aquilo que acontece ali na sua cidade, com o seu povo. Neemias começa a ligar a todo um histórico de que os seus antepassados e o próprio povo daqueles dias haviam abandonado ao Senhor. Meus irmãos, quando eu guardo no coração a palavra do Senhor para não pecar contra o meu Deus, eu preciso às vezes olhar para trás e ver como eu tenho semeado a minha vida até esse dia de hoje. E muitas coisas pelas quais eu tenho passado ou estou passando vão ter não só uma percepção melhor, mas vai haver talvez um entendimento que em muitos momentos eu não tenho buscado Deus como Ele gosta, como Ele quer, como Ele nos conclama pela sua palavra. Interessante que você sabe que uma semente para germinar leva um tempo. Agora, o que tem sido colhido na sua vida nesses dias? Na minha vida nesses dias? Vamos olhar para trás e ver algumas coisas que a gente tem semeado. Vamos ver o nosso compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Quantas vezes, de repente, a gente poderia ter avançado mais e perdemos essa perspectiva? Quantas vezes nós poderíamos ter lido mais a palavra e às vezes corremos atrás do vento? Corremos atrás de nomes de pregadores, corremos atrás de programas de TV, corremos atrás disso ou daquilo, de férias e de viagens, e às vezes nós não entendemos onde nós estamos hoje por conta daquilo que semeamos. Eu volto a frisar para você, você pode estar passando uma ótima situação hoje. Você pode estar passando por problemas, por dificuldades hoje. Mas você precisa ler a sua vida à luz da palavra de Deus para você ter uma perspectiva mais clara do que tem acontecido contigo. Irmãos, qual é o nosso presente? Contemple hoje o que você tem vivido. E é interessante que quando a gente vai contemplando, irmãos, se a gente está num tempo de desfrute, de alegria, se a gente está num tempo de ações de graças, nós precisamos de fato exercer o agradecimento ao Senhor. Nós precisamos ser honestos conosco mesmos e ver que o nosso Deus é bom e se derrama sobre nós. Deus tem sempre nos dado grandes e grandes coisas. Mas para que a gente não se engane e coloque sobre nós uma medida muito alta, ou para que a gente não se engane e coloque sobre nós uma medida muito baixa, estou passando por lutas, por dificuldades, talvez eu seja o pior dos seres humanos, talvez eu não tenha valor algum e ninguém queira estar perto de mim, estou passando por lutas no meu casamento, talvez eu seja um péssimo esposo, uma péssima esposa, um péssimo filho, ou um péssimo pai ou mãe, para que eu não me veja dessa forma, ou para que não me coloque naquela forma, guarde no coração a palavra do Senhor. Porque você vai ver que Deus, tanto para quem está aqui embaixo, quanto para quem queira se colocar lá em cima, o Senhor vai nos trazendo para a medida dele. Isso faz, irmãos, com que quando a gente comece a orar e a gente seja honesto nas nossas orações, nós vamos não só contemplando a verdade sobre nós, mas nós vamos entendendo que rindo ou chorando, Deus está sempre do nosso lado para cuidar de nós. Deus não falha. Deus não nos abandona, Deus não nos vira as costas. Por mais pecados que haja na nossa vida, meus irmãos, Deus é suficiente para nos perdoar e nos limpar.
mas também por mais alegrias que haja na nossa vida, nós precisamos nos lembrar que isso é sempre graça do Senhor e, em primeiro lugar, nós devemos glorificá-lo. Mas o presente também traz para nós, irmãos, a necessidade de decisões. Se semeamos e chegamos até aqui, nós sabemos que precisamos plantar e olhar para frente, para aquilo que vem depois. O que você tem semeado na sua vida, meu irmão? Quais os frutos que você deseja colher daqui a algum tempo? Quanto tempo? Não sei. Não sei. Mas eu sei de algumas coisas. Que se eu quero ser um bom formando, eu preciso estudar no tempo que eu tenho. Se eu quero ser um bom profissional, eu preciso ser zeloso com o material que eu uso para trabalhar, com o dinheiro que está lá no meu caixa. Eu preciso ser honesto com Deus para que mais à frente eu possa dizer, de fato, tudo veio do Senhor, da mão dele. Eu pego, mas eu devolvo. Irmãos, o presente nos traz a oportunidade de tomarmos decisões, de lançarmos melhores sementes para as nossas vidas. De chegar e ver, olha, essa situação não está tão boa, preciso abandonar isso. Preciso mudar isso na minha vida. Preciso de fato deixar isso para trás agora. Eu preciso mudar onde eu quero chegar, o que eu quero colher para a minha história, para a minha caminhada. Mais uma vez eu volto para Neemias e vejo que no presente, naqueles dias, ele ajunta os seus companheiros. Ele chama cada um. Num primeiro momento, ele diz, olha, vamos reedificar esse muro. E ele não só convence, como ele enche o coração daqueles companheiros de expectativa de que eles iriam ver novamente a sua cidade protegida, com um muro reconstruído. Havendo proteção, eles poderiam cuidar das suas casas ali dentro e novamente ter tranquilidade com as suas famílias. Mas Neemias dá aquele primeiro momento o ânimo. Quando vem o perigo, Neemias dá uma arma para cada um, e uma arma numa mão e o trabalho na outra mão. Vigilância, mais entendimento, mais trabalho. E Neemias, irmãos, não deixa a questão cair, porque ele sabia que não era apenas começar, mas havia que ser terminado aquilo ali. Durante 52 dias aquele homem trabalha, muitos dormem pouco, muitos deixam de dormir às vezes, mas eles sabiam que daí a algum tempo aquela obra teria que estar sendo concluída. E eu vejo, irmãos, que na nossa vida não é em nada diferente. Se eu preciso que daqui a algum tempo eu veja a minha casa em paz, eu preciso lançar sementes de paz na minha casa. Eu preciso, à luz da palavra de Deus, descobrir onde que deu errado para que isso estivesse desse jeito hoje. Mas eu preciso também, o que precisa ser feito para frente para que isso não volte a acontecer. Para que essa situação seja trabalhada na mão do Senhor. Às vezes, irmãos, nós olhamos para os nossos dias e paramos naquela perspectiva. As coisas estão assim, estão assado, está complicado. Mas em nome de Jesus não deve ser essa a nossa atitude. Nós devemos olhar e falar, Senhor, eu preciso de uma resposta para que isso não continue mais assim. Irmãos, do mesmo jeito que eu estou alegre e compartilhando uma questão para os irmãos, eu vou compartilhar uma dificuldade também. Enquanto nós voltávamos ontem do Rio de Janeiro, nós, num bom período da nossa viagem, viemos eu, o presbítero Fortunato estava sentado, a sua esposa também, a Cláudia, e nós viemos compartilhando de situações que mexem com o nosso coração, dificuldades que a gente vê e que a gente entende de certas coisas que nós aprendemos com a palavra do Senhor e que nós precisamos ter mais trabalho para chegar ao fundo da questão, dificuldades ministeriais, dificuldades da nossa vida comum, dificuldades na fé. Temos essas dificuldades, temos essas lutas, mas a grande questão é, não podemos nos conformar em simplesmente dizer, tenho isso e vai ficar por aí. Não, vamos orar, e vamos estudar, e vamos ouvir mais pessoas, e vamos caminhar para que essas lutas sejam vencidas,
sejam ultrapassadas e as perspectivas sejam não só de melhora, mas haja de fato coisas concretas para celebrarmos mais à frente. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que é pecado no passado? Pensamentos que eu acumulei, palavras que eu soltei, atitudes que eu tomei. O que é passado no nosso presente? O que é pecado no nosso presente? Às vezes, irmãos, não ter expectativas em Deus é um pecado. Entrar para a casa do Senhor com o pensamento de que hoje vai ser tudo igual. Porque às vezes o nosso olhar só está nas pessoas. Nosso olhar não está em guardar a palavra de Deus. Nosso olhar está nas canções, não no Senhor das canções. Nosso olhar está naquele que prega e não na mensagem que é pregada. O nosso olhar está no irmão que está do lado e não no Senhor que é o Senhor daquele irmão que está do lado. Isso, irmãos, faz com que às vezes nós, com boas sementes nas nossas mãos, a expectativa, o poder de orar, o poder de ler a palavra e trazer um calor para o meu coração, nós peguemos essas sementes e ao invés de nós lançarmos num solo, nós colocamos de volta no nosso bolso. E o Senhor coloca sementes nas nossas mãos e nós colocamos no bolso e deixamos apodrecer no caminho, ou na nossa casa, ou na nossa correria do dia a dia. O que é pecado no futuro, irmãos? É talvez eu não crer que o Senhor pode fazer grandes coisas. E por que eu vou deixando de crer? Primeiro, porque a palavra do Senhor vai ficando mais distante à luz das informações e das correrias desse dia a dia. Eu vou perdendo a fé. E se você se lembra, fé é o que mesmo? Fé é certeza, convicção. Vai acontecer. Mas porque eu estou fazendo alguma coisa? Porque é a minha mão? Porque eu guardo no coração as palavras do Senhor. Queria orar com você nessa manhã e gostaria de deixar essa palavra para o teu coração. Enquanto você vai pensando um pouquinho aí, eu queria agradecer aos muitos irmãos que celebraram comigo esse dia. Alegraram meu coração, alegraram minha família e realmente trouxeram uma situação muito, muito agradável, muito divertida, de bênção para a minha vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que ainda temos muito para caminhar e caminhar juntos. Isso me faz olhar para frente e ver que nós temos grandes coisas para conquistar. E eu queria, por conta desse compartilhar, meu irmão, deixar para você, nessa manhã, essa questão. A pergunta simples: o que está acontecendo hoje na sua caminhada de vida? Você consegue compreender como você chegou até onde você está? Se você não consegue, você tem tarefa para fazer. Buscar no Senhor, na palavra de Deus, como você chegou até onde você está. Segunda pergunta: você está satisfeito com isso? Você pode estar muito feliz. Louvado seja Deus. Mas você também pode estar contrariado. Você gostaria que fosse diferente. Então vamos olhar para frente. O que nós precisamos fazer para que as coisas sejam mudadas? A resposta para essas três questões é a mesma. Aprenda a guardar no coração
as palavras do Senhor. Aprenda a ler a sua vida pela palavra do Senhor. Aprenda a projetar a sua vida pela palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa hora, Senhor, pela tua palavra, que é simples e, ó Deus, ao mesmo tempo é poderosa, ao mesmo tempo, Senhor, é tão admirável, tão doce, tão linda. E eu quero te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor, sendo um Deus tão grande, tão perfeito, tão santo e tão eterno, o Senhor olha para cada um de nós, ó Deus. Pessoas limitadas, pessoas que têm prazo de validade, pessoas, ó Deus, que são pecadoras. Mas Deus, como é bom poder dizer que nós somos amados pelo Senhor. Como é bom, ó Deus, poder acordar de manhã e saber que a tua graça se renova. Como é bom, ó Deus, abrir os olhos e contemplar que o Senhor é o Deus que faz um céu tão azul e um sol tão brilhante e nos proporciona espetáculos, ó Deus, como o que vimos há 2 noites atrás, de uma lua tão intensa e tão viva sobre as nossas cabeças. Deus, que amor é esse que cuida de justos e injustos, de santos e pecadores? Pai, nessa hora, eu quero pedir ao Senhor que esse amor, ó Deus, esteja alcançando corações, ó Deus, aqui nesse lugar. Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, vida e alegria sobremaneira sobre os irmãos que estão aqui na tua casa, cultuando a ti nessa hora. Te peço, ó Deus, que o Senhor encha o coração do pai, da mãe, dos filhos, ó Deus, para que possam abrir também os olhos e ver a família onde estão plantados. Que coisa boa, Senhor Deus, quando a gente olha e vê o pai e a mãe juntos. Coisa boa, Senhor, quando nós podemos contemplar os filhos que o Senhor tem nos dado e nos alegrarmos, ó Deus, porque são bênção, e que bênção do Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor também, mesmo quando a gente está passando por momentos de tristeza, de luta, de adversidade, de complexidade, o Senhor também vem e nos mostra, ó Deus, que o primeiro passo é extremamente simples, que é o da entrega. É o de dizer ao Senhor, Deus, toma conta da minha vida. É o de dizer, Senhor, entra na minha história e faz um momento novo para mim a cada dia. E eu te peço, Senhor, que isso seja uma realidade na vida dos teus servos aqui nessa manhã, que estão passando por dificuldades na sua história. Pessoas que estão com problemas no seu lar, problemas no seu trabalho, às vezes dificuldades, ó Deus, de relacionamento, às vezes dificuldades financeiras, às vezes situações, ó Deus, que não desembaraçam. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja tocando nessas vidas para a glória do teu nome. E que o Senhor, ó Deus, esteja promovendo uma transformação radical, uma mudança, ó Deus, de paradigma, um entendimento novo da história e principalmente, Senhor Deus, o maior milagre, que é o de entregar a vida a Jesus por completo e de experimentar o controle do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa o pai, ó Deus, que está com dificuldade com seus filhos. Abençoe a mãe, ó Deus, que às vezes está olhando para o seu lar e tem estado desanimada. Fortalece essas vidas em nome de Jesus. E, ó Deus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra, ó Deus, é extremamente viva e ela é vida nas nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe nossa liderança, abençoe cada irmão, cada irmã que congrega nesse lugar. E, ó Deus, em nome de Jesus, que ao Senhor e somente ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.